Hamas declara fim da guerra contra Israel em Gaza. E você vai ver também. O secretário de Estado norte-americano liga para chanceler brasileiro e marca reunião para discutir tarifaço. Mais de um terço dos brasileiros ganha até um salário mínimo. Novo golpe deixa autoridades em alerta no Rio de Janeiro. O roubo de voz. Informou que havia uma movimentação bancária no Banco do Brasil com o CPF que coincide com os 4 últimos números do meu CPF. E ainda, seleção brasileira enfrenta a Coreia do Sul em amistoso na manhã de sexta-feira. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. São 18 horas e 37 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias desta quinta-feira. E olha só, a gente vai abrir essa edição falando que o chefe do Hamas anunciou hoje que aceitou o fim da guerra contra Israel. Agora, os ministros israelenses estão reunidos para discutir a aprovação oficial do acordo. O cessar-fogo deve acontecer 24 horas após a ratificação do tratado. Nesta tarde, o membro da alta cúpula do Hamas, Khalil al-Hayya, anunciou o fim da guerra entre Israel e o grupo terrorista. O chefe do Hamas atuou como negociador-chefe nas conversas sobre o plano de paz proposto pelos Estados Unidos e afirmou que recebeu garantias do país norte-americano e outros mediadores de países árabes sobre o cessar-fogo permanente. O anúncio desse acordo aconteceu na quarta-feira e o presidente Donald Trump disse que Israel e Hamas concordaram com a implementação da fase para o fim da guerra. O plano de paz apresentado pelo norte-americano mostra que na primeira etapa do acordo, os reféns mantidos pelo Hamas desde outubro de 2023 devem ser libertados e, em troca, Israel soltará os prisioneiros palestinos. A expectativa é de que todos os reféns vivos sejam libertados até o dia 13, na segunda-feira, e os corpos dos reféns mortos em cativeiro também devem ser devolvidos. Porém, de acordo com a imprensa israelense e a norte-americana, o grupo terrorista não sabe onde estão todos os corpos e, por isso, pediram um prazo maior para a entrega dos corpos das vítimas. Essa situação pode se tornar um obstáculo para o acordo entrar em vigor. A Turquia publicou que uma força-tarefa com autoridades estrangeiras vão ajudar o Hamas a procurar pelos corpos em diferentes locais da faixa de Gaza. De acordo com o governo turco, os Estados Unidos, Egito e Catar, os mediadores do Acordo da Paz, também ajudarão na busca. O grupo terrorista não se pronunciou sobre os desaparecidos, mas, de acordo com a mídia israelense, 6 ou 7 corpos estão desaparecidos. Outro acordo é a retirada de tropas israelenses da faixa de Gaza. O território palestino deve receber mais caminhões de ajuda humanitária com água, comida e medicamento para os feridos. O Hamas agradeceu ao Catar, Egito, Turquia e ao presidente dos Estados Unidos por seus esforços na mediação. O grupo também pediu para que o Trump e outras autoridades internacionais garantam que o governo de ocupação israelense cumpra integralmente os termos do acordo. E o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, ligou hoje para o ministro de Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira. Os dois combinaram um encontro em Washington na próxima semana para falar sobre o tarifaço. Depois da videoconferência entre os presidentes Lula e Trump, os chefes de Estado delegaram a função de negociação sobre as tarifas aos produtos brasileiros para o secretário americano Marco Rubio e o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira. Pela manhã, ocorreu o primeiro telefonema entre os dois. A ligação durou 15 minutos. E, de acordo com o Itamaraty, o diálogo foi muito positivo e os dois países vão continuar negociando. Além disso, eles definirão uma data para o encontro presencial em Washington, capital dos Estados Unidos. O encontro
encontro mostra a boa vontade dos dois países para que um acordo seja feito referente às tarifas. Pela manhã, o presidente Lula já tinha avisado sobre a ligação e ressaltou que o Brasil não quer briga com os Estados Unidos. A pessoa que ele indicou, que é o secretário de Estado, Marco Rubio, ligou para o meu ministro Mauro Vieira. Talvez comece a ter conversa a partir de agora e vamos ver se a gente consegue se acertar, porque o Brasil não quer briga com os Estados Unidos. E agora há pouco terminou a sessão no STF. Antes do fim, o ministro Luiz Roberto Barroso anunciou de maneira emocionada a sua aposentadoria da casa. Senhor presidente, queridos amigos, prezados colegas, por 12 anos e pouco mais de 3 meses, ocupei o cargo de ministro deste Supremo Tribunal Federal, tendo sido presidente nos últimos 2 anos. Foram tempos de imensa dedicação à causa da justiça, da Constituição e da democracia. A vida me proporcionou a bênção de servir ao país, retribuindo o muito que recebi, sem ter qualquer interesse que não fosse fazer o que é certo, justo e legítimo para termos um país maior e melhor. Sinto que agora é hora de seguir outros rumos. Nem sequer os tenho bem definidos, mas não tenho qualquer apego ao poder e gostaria de viver um pouco mais da vida que me resta. Olha que eu me preparei muito tempo para esse momento. Sem a exposição pública, as obrigações e as exigências do cargo. Olha, o ministro tem 67 anos e chegou ao Supremo em 2013, por indicação da então presidente da República, Dilma Rousseff. Desde então, foi relator de diversos processos de grande repercussão nacional e até o mês passado presidia o STF. Com a saída, o presidente Lula terá que indicar um ministro para casa pela 3ª vez neste mandato. Vamos mudar de assunto agora para falar que o IBGE divulgou que mais de 1/3 dos trabalhadores brasileiros recebe até um salário mínimo. Os dados são do Censo Demográfico de 2022. Vamos ver mais informações. Foi divulgado pelo IBGE o Censo Demográfico de 2022. Os dados apontam que mais de 1/3, ou seja, 35% dos trabalhadores brasileiros recebem até um salário mínimo. Apenas 7% das pessoas têm um rendimento maior do que 5 salários mínimos, o que em 2022 se equivalia a R$ 6.060. As diferenças de gênero, cor, raça e região também foram avaliadas e foi confirmado que os maiores rendimentos vinham de homens, pessoas brancas ou amarelas e da região Centro-Sul. Comparado com o censo de 2010, os percentuais caíram. Naquele ano, 36% dos trabalhadores recebiam o salário mínimo e os rendimentos superiores a 5 salários mínimos se concentravam em 9% da população. O mais comum no país são pessoas ocupadas com mais de um salário mínimo até 2 salários. As regiões Norte e Nordeste ficam abaixo da média nacional, que é avaliada em 2.851. E veja a seguir, novo golpe deixa autoridades em alerta no Rio de Janeiro, o roubo de voz. E ainda, seleção brasileira enfrenta a Coreia do Sul em amistoso na manhã desta sexta-feira. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 47 minutos pelo horário de Brasília. E um novo golpe está deixando a polícia em alerta no Rio de Janeiro. O roubo de voz. Os criminosos ligam para uma pessoa e gravam a conversa. Depois, usam a voz da vítima para realizar fraudes. Vamos ver os detalhes com o Anderson Nascimento.
A Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro emitiu um alerta sobre o golpe do roubo da voz. Criminosos se passam por representantes da própria secretaria ou de delegacia de polícia e ligam para pessoas para tratar de uma ocorrência. Com discurso convincente e tom oficial, os bandidos induzem vítimas a responder perguntas simples, mas a conversa é gravada e, posteriormente, a voz é manipulada e usada em outras fraudes. Com a ligação, os golpistas pretendem obter o padrão de voz das vítimas e, a partir daí, usar ferramentas da internet para criar falas e as reproduzirem para tentar enganar parentes ou amigos e, assim, obter vantagens financeiras. Segundo relatos de pessoas que já sofreram a tentativa, os criminosos ligam informando que há uma movimentação bancária com o CPF que coincide com os 4 últimos números. Os casos foram enviados à Polícia Civil do Rio e estão sendo apurados, segundo a pasta. A secretaria reforça que não realiza contato telefônico para solicitar dados pessoais e informa que está investigando todas as ocorrências relatadas. Qualquer ligação desse tipo deve ser tratada com desconfiança e confirmada pelos canais oficiais. A Polícia Civil também orienta que os cidadãos façam contato diretamente com as delegacias por meio dos telefones funcionais disponíveis no site da instituição. Olha só, 3 pitbulls atacaram o próprio dono no Rio Grande do Sul. Ele criava os cães desde que eram filhotes e está internado com ferimentos em várias partes do corpo. Quem vai contar essa história agora é o Guilherme Souza. O caso aconteceu na cidade de Rio Grande, na região sul do Rio Grande do Sul. Jefferson Santana de Melo, de 28 anos, ficou gravemente ferido e precisou ser levado ao hospital. A irmã dele conversou conosco e nos contou detalhes do caso. Hanna, como é que era a relação do teu irmão antes do ataque com os cães? Ele sempre foi muito dócil com os cães dele. Então, quando aconteceu isso tudo, a gente não entendeu até agora, a gente está sem entender. Porque não tinha, porque meu irmão faz 6 anos que ele tem os cachorros, desde bebezinho. Tinha vizinhos e testemunhas que sabem que os cachorros nunca foram maltratados. Alguma vez os cães já tinham demonstrado algum comportamento agressivo? Nenhuma vez, só com estranhos. Eu mesmo chegava no portão, eles eram bem agressivos, mas com eles de casa não. Como é que foi o ataque? O ataque foi muito imprevisível. Ele chegou em casa com os 2 pequenos, botou os pequenos para dormir, foi no carro para descarregar o carro, para desvaziar, tirar as bolsas e tudo. Quando ele saiu no portão, os cachorros já atacaram ele pelas costas. E ele tem uma pedra na frente de casa, ele já caiu naquela pedra, ele bateu a cabeça e ele já não lembra mais nada. Sendo que os cachorros arrastaram ele, mordendo ele, acho que 1,5 quadras, tipo, muito longe com ele. E todo aquele trajetório tá com muito sangue. E os 3 cachorros fizeram um estrago nele que, se tu olha ele hoje, não é a mesma pessoa, ele tá deformado. Desde os pés, as pernas até o rosto. Como é que ele tá hoje? Ele tá conseguindo falar? Como é que tá o estado de saúde dele? Ele não tá conseguindo falar, ele tá sedado 24 horas, eles estão dando morfina de tempo em tempo, porque ele sente muita dor. Agora mesmo eu estive lá dentro, elas estavam trocando ele. Quando ela tirou o curativo, cabe 2 dedos certinho dentro da mordida do cachorro. Durante o ataque, o irmão de Jefferson chegou ao local, tentou ajudar e também foi mordido. Segundo a família, ele teve ferimentos leves. A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros, que pediu apoio à Brigada Militar, conhecida em outros estados como Polícia Militar. Segundo as equipes, os cães estavam muito agressivos e, após tentativas de contenção, foram abatidos. Em entrevista ao Informe Região da TV O Farol do Sul, filiada da RIT no Rio Grande do Sul, a capitã Luciana, do Corpo de Bombeiros de Rio Grande, explicou a decisão de abater os animais. Dentro da residência, é importante frisar que havia um dos filhos da vítima, que tem 3 anos de idade. Então, nós precisávamos adentrar a residência até para verificar qual era o estado de saúde dessa criança, que até então nós desconhecíamos. Então, o que nós fizemos? Nós tentamos a aproximação, nós até temos enforcador, né, para conter esse tipo de animal, só que eram 3 cães da raça Pitbull e a nossa guarnição era composta por 3 membros. Então, não foi possível fazer a contenção desses cachorros. Então, nós fizemos o acionamento do policiamento ostensivo. Diante, né, da complexidade dessa ocorrência, né,
que nós nos deparamos, a Brigada Militar também não teve outra alternativa senão sacrificar os animais, porque eles também investiram contra a guarnição do policiamento ostensivo. O Jefferson continua internado na Santa Casa de Rio Grande. De acordo com os familiares, o quadro é estável, mas ele ainda não tem previsão de alta. E agora é hora de falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações é a Maíra Anjos. Boa noite, Maíra. Maíra, vamos começar falando do Palmeiras, né? Isso porque o Verdão está de olho em um atleta para o ano que vem. E, aliás, um grande jogador, né, Maíra? Pois é, Kleber. Ele é bem conhecido principalmente pela torcida do Flamengo. Uma boa noite a você e a todos que nos assistem. O Verdão tem conversas para contar com Gerson, que era do Flamengo e hoje está no Zenit. O meia não se adaptou ao futebol russo e a volta para o Brasil poderia ser um caminho para ele voltar à seleção brasileira. O Palmeiras iniciou conversas para contratar o meio-campista Gerson, atualmente no Zenit da Rússia. O jogador não se adaptou ao futebol russo e pensa em um retorno ao Brasil. As conversas ainda estão em estágio inicial. O nome de Gerson já vinha sendo especulado dentro do Palmeiras há pouco mais de um mês. O clube nega o interesse, mas sua chegada é vista pela diretoria alviverde como uma oportunidade de mercado. O jogador está insatisfeito no Zenit e acha que um retorno ao Brasil o ajudaria a recuperar os holofotes da seleção brasileira. Desde que foi para a Rússia, o jogador não foi mais convocado. Um eventual retorno ao Brasil, assim, poderia colocar o atleta no radar do técnico Carlo Ancelotti, como aconteceu com Andréas Pereira. O Zenit quer recuperar o investimento feito na contratação de Gerson, onde o clube desembolsou 25 milhões de euros, cerca de 155 milhões de reais. A equipe russa agora pede o mesmo valor. O jogador chegaria ao Alviverde na próxima janela de transferências, com abertura prevista para janeiro de 2026. Gerson viria para disputar posição no meio-campo, onde Abel Ferreira conta com nomes como Andréas Pereira, Aníbal Moreno, Emiliano Martinez e Lucas Evangelista. Este último em recuperação de uma cirurgia na coxa. Gerson viu seu perfil oficial no Instagram ser tomado por torcedores do Palmeiras após o rumor de sua possível contratação. E o meia ex-Flamengo curtiu um comentário no qual um alviverde pedia a Leila Pereira, presidente do clube paulista, para buscá-la no aeroporto para uma possível ida ao Verdão. Gerson tem uma história de ligação com o Flamengo, sendo campeão do Brasileirão, da Libertadores e da Copa do Brasil. Além disso, o Joker era o capitão da equipe até ser vendido ao Zenit. No clube russo, o brasileiro tem apenas 6 jogos e ainda não marcou nem deu assistências. E a seleção brasileira entra em campo amanhã cedo para enfrentar a Coreia do Sul e no treino de hoje, Carlo Ancelotti esboçou uma escalação com um quarteto ofensivo para o confronto. Carlo Ancelotti trabalhou nesta quinta-feira com todos os convocados após problemas de logísticas para a apresentação de jogadores e esboçou uma escalação para o confronto de sexta contra a Coreia do Sul, às 8 horas da manhã, em Seul. A única mudança em relação ao trabalho da véspera foi o retorno de Bruno Guimarães ao time titular, no lugar de Lucas Paquetá. Já no ataque, Rodrigo deve jogar aberto pela esquerda, onde já disse se sentir mais à vontade. E Vini pode jogar por dentro. O treinador quer o camisa 7 mais próximo do gol para repetir na seleção o protagonismo do Real Madrid. A comissão técnica vai confirmar a escalação que entra em campo na prevenção na tarde de sexta-feira. Mas Ancelotti não deu muita margem para dúvidas no treino. Os 11 iniciais de Ancelotti devem ser Bento no gol, Vitinho, Éder Militão, Gabriel Magalhães e Douglas Santos na linha defensiva, Casemiro e Bruno Guimarães no meio, Estevão, Matheus Cunha, Vini Júnior e Rodrigo formam o ataque. Bom, Kleber, por hoje é só. Uma ótima noite a você e a todos que nos assistem. Até mais. Muito obrigado pelas informações, Maíra, e até mais. O Jornal das 18h30 também fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Uma ótima noite e até amanhã.